Olá a todos, meu nome é Quenisha, sou fundadora do Grace and God Ministries e também iniciamos recentemente o podcast Hands of Grace, onde compartilhei exatamente o testemunho que vou contar hoje. Então, 24 horas antes do meu testemunho do inferno, comecei a me sentir mal. Esse testemunho tem muito a ver com guerra espiritual. No dia anterior, eu estava no supermercado comprando frutas e verduras para cozinhar em casa, quando esbarrei acidentalmente em uma mulher chamada Sarah, que estava com um bebê. Eu pedi desculpas, dizendo que não tinha intenção de esbarrar nela, e quando ela olhou para mim, disse que eu precisava ligar para minha família porque eu ficaria doente. Fiquei um pouco atordoada com o comentário dela, mas olhei para ela como se já a conhecesse. Deus me fez lembrar de sua palavra, que às vezes podemos encontrar anjos sem saber. Naquele momento, não sabia que ela era um desses seres. Depois de terminar minhas compras, entrei no carro e ela veio até a janela e perguntou se havia alguém que eu poderia chamar. Acabei dando o número do meu pai, pois minha mãe não atenderia. Avançando, minha mãe me buscou depois de um tempo conversando com Sarah por telefone. Ela foi ao local errado inicialmente, mas depois encontrou o correto, perto de sua casa. Já estava escuro e a mulher nunca nos deixou, permanecendo em seu carro, observando-me, o que achei estranho, especialmente porque ela tinha um bebê com ela. No entanto, senti uma certa paz com sua presença. Minha mãe me levou ao pronto-socorro e depois para sua casa. Meu pai estava lá, e eu estava me sentindo muito mal, começando a chorar de dor, sentindo como se fosse morrer. Durante a noite, tive alterações na temperatura corporal e não conseguia dormir, pensando que talvez fosse apenas uma gripe. Mas, na manhã seguinte, enquanto assistia ao nascer do sol, meu pai levou minha mãe ao trabalho. Surpreendentemente, ela esqueceu sua carteira em casa. Enquanto tentava me aquecer, meus dedos estavam frios e azulados, então pedi para entrar no carro do meu pai para tentar me aquecer. Ele concordou, mas precisava levar a carteira para minha mãe no trabalho. Quando chegamos lá, eu estava gritando de dor e disse que precisava ir ao hospital imediatamente. Minha mãe falou com seu gerente, voltou, entrou no banco de trás e meu pai perguntou onde ele deveria me levar. Pedi para não ir ao hospital onde trabalhava, pois a taxa de mortalidade lá era alta. Então, me levaram para outro hospital, atravessando a cidade. Chegando lá, meu pai me ajudou a sair do carro e me colocou em uma cadeira de rodas. Fui levada para dentro, e as enfermeiras começaram a verificar meus sinais vitais e outras rotinas de admissão. Depois, fui levada para um quarto, onde uma enfermeira me instruiu a trocar de roupa. Naquele momento, eu ainda tinha todos os meus membros. Minhas cordas vocais não estavam paralisadas, e eu não tinha lúpus, então entrei no hospital achando que tinha apenas uma gripe. Eu não pensei muito sobre isso, pois nunca tive problemas médicos prévios. Quando fui levada para o quarto, a enfermeira me pediu para me trocar, e também para fornecer uma amostra de urina, mas eu estava sentindo tanta dor que não consegui. Enquanto isso, um segurança passava pelo corredor, e eu o reconheci da época da faculdade. Então, chamei sua atenção e pedi que ele falasse com a enfermeira do outro quarto para ver se poderia me ajudar. O enfermeiro entrou, e eu expliquei. Senhor, não consigo ir ao banheiro. Não tenho nada para dar. Ele respondeu que estava tudo bem, e que já tinham coletado informações suficientes. Ele me orientou a sentar novamente. Ainda sem conseguir trocar de roupa, outra enfermeira entrou, e aparentemente irritada, perguntou por que eu ainda não havia me trocado. Expliquei que era muito difícil para mim naquele momento. A última coisa de que me lembro conscientemente foi que ela me ajudou a tirar a roupa e me colocou na cama. A parte mais chocante veio depois. Eu só descobri o que realmente aconteceu quando saí do hospital, em 2020, e li meus prontuários médicos. Antes disso, eu não sabia que fui encontrada no chão, em posição fetal, chorando e dizendo que achava que estava morrendo. Naquele momento, eu não pensei em me arrepender dos meus pecados. Não estava vivendo conforme Deus nos ensina, mantendo sua palavra no coração, evitando o pecado. Eu havia cometido pecados como imoralidade, mentira e falta de perdão. E esses foram os 3 principais que Deus me revelou mais tarde. Nos registros médicos, constava que fui encontrada em posição fetal, dizendo ao meu pai, acho que estou morrendo. Depois disso, fui colocada na cama e entubada, o que significa que inseriram um tubo na minha garganta.
Esse foi o motivo pelo qual minha voz nunca mais foi a mesma. Minha corda vocal direita ficou paralisada. Depois disso, fui transferida para outro hospital. Agora vou falar sobre o lado espiritual dessa experiência. Como mencionei, quando morri, tive um ataque cardíaco. Legalmente, não posso entrar em muitos detalhes sobre isso, mas posso dizer que meu coração parou, fui declarada morta e colocada em suporte de vida. A parte mais impactante foi quando me vi fora do meu corpo. Era como se estivesse vendo tudo em terceira pessoa. Vi os paramédicos tentando me reanimar. Lembro-me de me ver dentro do meu carro, um Hyundai Elantra prateado, e depois, do lado de fora, caída na calçada, enquanto os socorristas tentavam me trazer de volta. Eu não entendia o que estava acontecendo. Tudo parecia confuso. Eu me perguntava, por que eles estão tentando me reanimar? Eu realmente morri? Naquele momento, nada fazia sentido. Somente anos depois compreendi o que Deus estava me mostrando espiritualmente. No mesmo dia, fui transferida para outro hospital. O que vi enquanto observava os paramédicos tentando me ajudar fazia sentido depois que li meu prontuário e ouvi os relatos da minha família. Eles tiveram que usar um dispositivo manual para bombear ar para os meus pulmões, pois eu não conseguia respirar sozinha. Eles se debruçavam sobre mim, tentando manter meu corpo funcionando. Quando cheguei ao outro hospital, entrei em um estado espiritual intenso. Enquanto estava em suporte de vida, olhava para mim mesma do teto, como se estivesse flutuando e observando meu corpo lá embaixo. Eu não entendia por que estava ali, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Uma coisa que posso afirmar sobre a morte é que não há intervalo para se acertar com Deus. Não há tempo para arrependimento ou confissão de pecados. Simplesmente acontece. Enquanto flutuava e via meu corpo, os médicos me colocaram em uma máquina que girava o corpo para evitar complicações. Era como se eu estivesse presa dentro de um equipamento, totalmente imobilizada. Mesmo ainda em suporte de vida, meu corpo estava tão frágil que, cada vez que tentavam me movimentar, meu coração parava. Então, para evitar novas paradas cardíacas, tiveram que me manter de cabeça para baixo. Enquanto eu estava de cabeça para baixo, via tudo acontecendo ao meu redor, mas ninguém havia me contado nada. Meu médico, até hoje, não entende como eu soube da conversa que tiveram naquele momento. Eu observava os profissionais reunidos em um grande círculo ao redor do meu corpo. Havia mais de 20 máquinas conectadas a mim, e ouvi um deles perguntar: "Ela vale a pena ser salva? O que vocês acham que há de errado com ela? Alguém tem um palpite?" Cada um analisava meu prontuário médico e dizia que não havia nenhuma condição prévia que justificasse meu estado. Eu ouvia respostas como: "Não sei. Não vejo nada nos exames. Nenhum histórico médico relevante." Eu ainda estava em choque, tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo. Mas no meio da incerteza, uma enfermeira levantou a mão e disse com firmeza: "Eu posso fazer isso." Ela era uma mulher de aproximadamente 41 anos, baixinha, com cerca de 1,48 m. Se ajoelhou, rastejou para debaixo da cama e conseguiu inserir a linha no meu quadril, permitindo que estabilizassem meu corpo. Meus órgãos estavam falhando. Meu sangue começava a se tornar tóxico, porque meus rins haviam parado de filtrar as impurezas do corpo. A equipe médica tentava decidir qual era o melhor procedimento para me manter viva. Foi nesse momento que tudo escureceu e eu fui levada ao inferno. Ao entrar naquele lugar, tudo era sombrio. O tempo parecia avançar rápido, mas ao mesmo tempo, correr em câmera lenta. Era como se eu estivesse presa entre duas realidades. Me vi em um corredor completamente negro, onde não reconhecia nada ao meu redor. Uma coisa que posso afirmar é que, na época, antes de sofrer as sequelas que tenho hoje, eu ainda tinha meus dedos e meus pés. Deus precisou me lembrar disso através de um sonho. Nele, Ele me mostrou que, quando fui levada ao inferno, ainda tinha todos os meus membros, pois aquilo representava quem eu era antes. Agora, sou uma pessoa amputada, sem dedos e sem pés, mas naquele momento, eu ainda os tinha. Enquanto eu estava no inferno, olhava ao redor, mas não conseguia ver quase nada até que tentei correr para fugir. Nesse instante, comecei a ouvir barulhos assustadores, gritos de dor e ranger de dentes. Havia espíritos se movendo rapidamente ao meu redor.
Mas o mais chocante foi perceber que esta não era a primeira vez que eu estava ali. Antes disso, já havia estado no inferno 3 vezes. No entanto, dessa vez, eu estava sozinha. Na adolescência, Deus já havia me mostrado esse lugar e me advertido de que era para onde iam aqueles que cometiam pecados contra Ele. Mas eu não levei essa advertência a sério. Agora, Ele me fez lembrar: você está aqui porque pecou contra mim. Naquele momento, tudo fez sentido. Eu sabia exatamente por que estava ali. No mesmo ano em que morri, cometi fornicação e não me arrependi. Menti sobre algumas coisas e não confessei. Guardei rancor do meu pai biológico e nunca perdoei. Não havia dúvidas. Deus me revelou que aquele era o destino de quem vive no pecado sem arrependimento. Eu estava em choque, mas sabia que não podia culpar ninguém além de mim mesma. Tentei correr, gritar, pedir ajuda, mas minha voz não saía. Eu estava completamente muda. Não sentia a paz de Deus, apenas medo, sofrimento e desespero. Foi então que olhei para trás e percebi que havia poeira subindo dos meus pés. Mas algo estava errado. Eu não conseguia me mover. Ao olhar para os lados, vi que as paredes eram de tijolos escuros, como se fossem feitas de carvão queimado. Eu tentei agarrar algo para me apoiar, mas não havia nada. Foi nesse instante que percebi. Eu estava acorrentada à parede. Senti as correntes presas à minha carne, pressionando minhas costas. Eu não podia fugir. Eu tentava me afastar, mas não conseguia. Então, Deus me mostrou algo aterrorizante. Devido à imoralidade e aos laços de alma formados pelo pecado sexual, começaram a surgir estruturas grotescas nas paredes, como canos que se desprendiam e se transformavam em partes do corpo humano. Não tinham cabeças, mas era possível distinguir que representavam um homem e uma mulher. Deus me revelou que isso simbolizava o que acontece espiritualmente quando pecamos contra Ele com imoralidade sexual. Era uma manifestação dos laços de alma que as pessoas criam ao se unirem sexualmente sem compromisso espiritual e arrependimento. Muitas pessoas não sabem, mas existem espíritos como súcubos e íncubos ligados ao reino das águas, que atacam por meio da paralisia do sono e de outras formas de sedução espiritual. Eu já havia sido atacada antes, já tinha sido arranhada e até mesmo abusada espiritualmente por essas entidades. Então, ao ver aquilo no inferno, minha reação imediata foi resistir, pois eu sabia que qualquer coisa que acontecesse ali apenas prolongaria meu tormento. Mas a verdade é que, no inferno, não há como impedir a repetição dos pecados cometidos na terra. Eles continuam se manifestando, indefinidamente. Enquanto aquelas entidades me agarravam, Deus me trouxe uma lembrança. Quando você se deita com alguém, você não sabe com quantas outras pessoas essa pessoa já esteve. E ao fazer isso, você acaba espiritualmente ligado a todas elas. Foi exatamente isso que vi acontecer. As entidades começaram a se amontoar, formando uma pilha grotesca de espíritos corrompidos. Assim que perceberam que eu as reconhecia, ganharam vida e começaram a me atacar. Ao mesmo tempo, ouvi um som distante, e Deus me permitiu ver 2 homens. Um vestia vermelho, o outro azul. Ambos seguravam armas e atiravam um contra o outro. O mais assustador era que, mesmo depois de caírem, eles se levantavam e recomeçavam o ataque. Eu me perguntava, por que eles continuam caindo e voltando à luta? Então Deus me respondeu, isso é exatamente o que eles faziam em vida. Foi aí que entendi. A imoralidade, a mentira, a fofoca, a falta de perdão. Todos os pecados que cometemos sem arrependimento serão repetidos eternamente no inferno. A resposta de Deus me aterrorizou. Eu continuava tentando resistir, mas não conseguia me mover. Gritava, mas minha voz não saía. Era como se estivesse presa em um silêncio absoluto. O corredor à minha frente parecia se alongar ainda mais. Mas de repente, ao longe, vi um ponto de luz branca. Naquele momento, acreditei que, se eu conseguisse correr até lá, talvez pudesse escapar. Então, me forcei a continuar, avançando em direção à luz. Mas não foi por meu próprio esforço que consegui. Deus interveio e naquele instante me trouxe de volta ao meu corpo. Enquanto eu retornava, ouvia anjos do Senhor chamando meu nome em voz alta. Mesmo ainda em coma, senti que estava sendo colocada de volta no meu corpo. Eu morri no dia 1º de novembro de 2019 e despertei do coma no dia 16 de novembro do mesmo ano.
Foram 15 dias de tormento no inferno. O som dos gritos, o ranger de dentes, o cheiro da morte e da carne em decomposição, tudo isso ficou marcado em minha memória. Até hoje, ainda posso sentir o cheiro do inferno, ainda posso ouvir os gritos, ainda posso lembrar daqueles 2 homens que continuavam se matando repetidamente em outro corredor. O inferno tem diferentes níveis. O lugar onde estive era relacionado à luxúria. Desde criança, fui alvo desse espírito. O espírito de Jezabel entrou na minha vida muito cedo, quando ainda era pequena. Depois, já adulta, fui abusada 2 vezes, e isso apenas me empurrou ainda mais para o pecado sexual. Eu não tive um espaço seguro para processar esses traumas. Então, ao crescer, comecei a me utilizar disso, acreditando que preencheria o vazio dentro de mim. Mas a verdade é que só Deus pode preencher esse vazio. Quando finalmente despertei do coma, estava confusa. Olhei ao redor e percebi que estava amarrada à cama. Havia um tubo na minha garganta. Minha mãe e meu padrasto correram até mim, exclamando: "Ela acordou! Ela acordou!" Eu olhava ao redor, completamente confusa. Minha mente tentava processar tudo, mas nada fazia sentido. Eu estava em um hospital, mas por quê? Naquele momento, eu não era médica. Não entendia a complexidade do que tinha acontecido comigo. Tudo o que eu sabia era que, mesmo tendo voltado do inferno, não conseguia compreender a distância entre uma realidade e outra, nem porque não conseguia me lembrar de nada imediatamente. Levei um tempo para perceber onde estava. No início, ainda pensava que estava no inferno. Mas então, de repente, algo clicou. Espera, eu voltei para o meu corpo. Olhei em volta, ainda com a visão turva, tentando focar no quadro de informações do hospital. Aos poucos, as letras se tornaram legíveis e li a data, 16 de novembro de 2019. Esse foi o primeiro momento em que comecei a entender que realmente havia retornado. A única data que eu conseguia lembrar com clareza era 31 de outubro de 2019. Todas as outras estavam apagadas da minha mente. Foi apenas com o passar dos dias que comecei a recuperar as lembranças de quando fui internada, do motivo e de todos os detalhes que haviam ficado para trás. Outro aspecto muito marcante da minha experiência foi a troca das minhas vestimentas enquanto eu ainda estava no leito hospitalar. Fiquei na UTI por 35 dias. Nos primeiros 25 dias, não conseguia comer nada. Meu corpo estava ligado a máquinas que forneciam nutrição, medicamentos e monitoravam minhas funções vitais, como o coração e outros órgãos. A troca das minhas vestes aconteceu de maneira completamente inversa. Tudo foi feito em ordem reversa, e enquanto as enfermeiras e técnicos falavam meu nome, reconheci suas vozes. Foi quando percebi que essas eram as mesmas vozes que Deus havia permitido que eu ouvisse enquanto estava em coma. Acredito plenamente que anjos realmente podem estar ao nosso redor sem que saibamos. Desde criança, tive experiências espirituais que me fizeram crer nisso. Então, quando percebi que aqueles profissionais cuidando de mim eram os mesmos que eu havia ouvido enquanto estava inconsciente, não me surpreendi. A própria Bíblia, no livro de Salmos, fala sobre como Deus envia anjos para nos guardar. Mas como explicar isso para um médico? Eu sabia que, se dissesse qualquer coisa, poderiam querer me colocar sob avaliação psiquiátrica ou me medicar. Então decidi guardar para mim. Enquanto meu corpo passava por essas mudanças físicas, eu também enfrentava uma intensa batalha espiritual. O inimigo acreditava que havia vencido. Ele pensava que, por eu ter cometido pecados, finalmente me tinha em suas mãos. Mas o que ele não sabia era que Deus já havia determinado que eu voltaria. Uma das coisas mais maravilhosas sobre Deus é a sua graça. Ele é misericordioso, mesmo quando não merecemos. Eu não merecia voltar a viver. Eu não merecia uma segunda chance. Mas Deus, por sua vontade soberana, permitiu que eu voltasse para que pudesse aprender a viver verdadeiramente dentro do seu propósito. E ele me deu uma missão clara. Quando eu te trouxer de volta, você deve dizer ao meu povo que o inferno é real. Esse é o seu propósito. Uma das suas maiores missões é alertá-los de que precisam se arrepender, abandonar o pecado e voltar para mim. Desde então, tenho cumprido essa missão. Mas isso não significa que não enfrentei desafios. Passei por batalhas espirituais intensas, até mesmo dentro do hospital. Lembro-me de um dos médicos olhando para mim e dizendo, com incredulidade e até um tom de zombaria:
Eu não acredito que você ainda está viva. Ele riu, mas não sabia da verdade. Quando acordei, além da troca das minhas vestes, também haviam trocado os curativos das minhas mãos e pés. Em meio a tudo isso, fiz um pedido desesperado a Deus. Pai, se for para continuar assim, por favor, leva minha mente, senão eu vou enlouquecer. E ele ouviu. Ele segurou minha mente para que eu não sucumbisse ao desespero. Os médicos me disseram que eu teria que fazer diálise para o resto da vida. Disseram que meu corpo não conseguiria se recuperar sozinho. Mas Deus já havia determinado algo diferente. Além disso, também me informaram que eu havia sofrido um ataque cardíaco, mas ninguém conseguia explicar o motivo. Mais tarde, descobri a razão. Passar pela diálise foi uma experiência extremamente difícil. Eu estava presa entre a guerra espiritual e a realidade física. Sentia a presença do inimigo, o espírito da morte, pairando sobre mim. Eu os via me observando. Fui submetida ao tratamento por 3 dias, mas no 3º dia, olhei para a enfermeira e disse: a partir de hoje, eu não preciso mais disso. Eu vou sair dessa máquina. E foi exatamente o que aconteceu. Houve um momento, enquanto eu ainda estava na UTI, em que comecei a ter encontros estranhos com demônios, que tentavam me causar medo. Em um desses episódios, eu estava apenas com meu pai. Minha mãe estava em casa cuidando do meu irmão mais novo, já que ele ainda era adolescente. Naquele dia, algo muito estranho aconteceu. Minha visão, que até então estava normal, mudou completamente. De repente, tudo ao meu redor ficou pixelado, como se estivesse vendo um mundo feito de peças de Lego. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo e, em desespero, pensei: o que está acontecendo agora? Por estar com a minha corda vocal paralisada, não conseguia falar, apenas sussurrar. E mesmo assim, minha voz era tão fraca que ninguém poderia me ouvir. Olhei para o meu pai e senti um medo profundo. Quando olhei para a televisão, vi que a pessoa que estava aparecendo na tela começou a falar diretamente para mim. Então, algo perturbador aconteceu. Disseram que foi efeito da medicação, mas eu sei que foi um ataque espiritual. Saindo da minha própria boca, ouvi as palavras: eu vou dar à luz o diabo. Aquele momento foi uma investida direta do inimigo contra mim. Ele queria que eu aceitasse e concordasse com aquilo. O plano dele era que, se conseguisse me fazer declarar aquelas palavras, eu estaria selando um pacto, entregando minha alma, me afastando de Deus para sempre. O diabo acreditava que, naquele estado de vulnerabilidade, ele poderia me fazer ceder. Mas ele estava errado. Hoje, estou completamente livre da imoralidade sexual. Estou liberta dos pecados que me levaram ao inferno. Falta de perdão, mentira, luxúria e tudo o mais que me afastava de Deus. O inimigo tentou me convencer de que eu voltaria aos velhos hábitos, mas eu fiz uma aliança com Deus. Nunca mais me deitarei com um homem fora do casamento. Ao longo da minha internação, o espírito da morte e o espírito da luxúria tentaram me destruir. Houve vários momentos em que a morte tentou me levar novamente. Quero compartilhar um episódio que aconteceu depois que fui transferida da UTI. Ao sair de lá, precisei passar por diferentes alas do hospital. A ala geral, a ala dos pacientes que sofreram ataques cardíacos e, por fim, o 4º andar, onde os pacientes ficavam antes de receber alta. Quando me levaram para esse último andar, colocaram-me em um quarto dividido com outra paciente. A única coisa que separava nós duas era uma cortina. Eu não sabia, mas aquela mulher era descrente. Durante aquela noite, enfrentei um intenso ataque espiritual. Em meio à batalha, comecei a clamar pelo nome de Jesus repetidamente. Minha alma sabia que precisava invocar o nome dele. Mas a mulher no outro lado da cortina não gostou nada daquilo. Irritada, chamou a enfermeira-chefe e a equipe de enfermagem. O que ela não sabia era que eu podia ouvir tudo o que estavam planejando do lado de fora. Foi então que com ousadia declarei: Pai, em nome de Jesus, não permita que ninguém entre neste quarto sem a sua autorização. Eu sabia o que eles estavam tentando fazer. Uma das enfermeiras estava com uma seringa na mão, pronta para me sedar. Trabalhei na área da psiquiatria e sei muito bem que esse é um método comum para acalmar pacientes que são considerados agitados ou fora de controle. Mas Deus abriu meus olhos espirituais. Mesmo sem conseguir ver a porta, Ele me permitiu enxergar além da cortina.
Eu vi os enfermeiros paralisados ali, como se não conseguissem entrar no quarto. Eles estavam presos, sem poder cruzar a porta. Foi então que pedi a presença do capelão do hospital. Ele entrou no quarto e comecei a orar com ele. Meu pedido era claro. Queria oração pela minha corda vocal, pela minha paz e para me reconciliar completamente com Deus. Mas os planos de Deus iam além do que eu imaginava. Enquanto o capelão orava, algo poderoso aconteceu. Algo dentro de mim começou a se mover. De repente, senti uma força brotar do mais profundo do meu ser. E então, comecei a falar em línguas, em uma alterância que veio do fundo da minha alma. Naquele momento, senti a presença e o poder de Deus enchendo o quarto. O capelão permaneceu comigo por um tempo. Oramos juntos e seguramos as mãos. Depois de um tempo, ele se despediu e deixou o local. Mais tarde adormeci, e quando acordei, haviam me transferido para outro andar do hospital. No entanto, há uma parte dessa história que eu não posso deixar passar, e peço desculpas por não ter mencionado antes. Hoje, sou uma amputada quádrupla. Uma das razões pelas quais pedi a Deus que levasse minha mente foi o choque que senti ao abrir os olhos e ver que meus pés e minhas mãos estavam pretos. Eu ainda estava presa à cama, pois tinha o tubo de ventilação inserido na garganta, e não conseguia entender o que estava acontecendo com meu corpo. Além disso, meu corpo estava coberto de bolhas e feridas, causadas pelo acúmulo de líquidos, já que meus rins haviam parado de funcionar. Antes de tudo isso acontecer, eu pesava cerca de 45 quilos, 1,52 m de altura. Mas quando minha mãe me mostrou as fotos do meu estado no hospital, eu parecia ter mais de 130 quilos. Era inacreditável a quantidade de fluido que se acumulou no meu corpo, a ponto de provocar inchaços extremos, bolhas e queimaduras químicas internas na pele. Até hoje, tenho algumas das cicatrizes daquele período, e cada marca no meu corpo me lembra do amor e da graça de Deus sobre minha vida. Foi por isso que pedi a Deus que me tirasse a consciência. Eu simplesmente não conseguia entender por que meu corpo estava daquele jeito. Agora, voltando ao momento em que fui transferida, os enfermeiros administraram um medicamento pela minha veia, e quando acordei, estava no quarto andar do hospital. Acordei gritando. Havia um enfermeiro e um técnico no quarto, rostos que eu não reconhecia. Eles também se assustaram com o meu grito e recuaram. Foi quando perguntei, em desespero, o que eu estou fazendo aqui? Eles responderam hesitantes. Ah, ninguém te avisou? Avisou o quê? Foi então que me disseram, te mudamos de unidade. Disseram que você estava causando perturbação. Apesar da mudança inesperada, aquilo não me abalou. Agora, pelo menos, eu tinha um quarto só para mim e um banheiro exclusivo, embora eu sequer pudesse usá-lo. Porém, algo estava estranho naquele quarto. Desde o primeiro momento, senti um peso espiritual terrível naquele ambiente. A essa altura, eu já estava em 2020. Minha cirurgia para a amputação dos pés e parte das pernas havia ocorrido em dezembro de 2019, e a das mãos, em janeiro de 2020. Mas foi ao final daquele mês que os ataques espirituais se intensificaram. Na primeira noite no novo quarto, senti uma presença maligna muito forte. A sensação de morte pairava no ar, me deixando inquieta. Assim que amanheceu, chamei uma enfermeira e perguntei: houve algum óbito neste quarto? Ela me olhou surpresa e disse: sim, mas como você soube? Eu apenas balancei a cabeça e murmurei: nada, eu vejo coisas. Não quis entrar em detalhes porque sabia que se falasse demais, poderiam pensar que eu estava delirando e tentariam me medicar. Eu não sabia se ela acreditava ou não em coisas espirituais, então apenas me calei. Mas a verdade era que eu via espíritos entrando e saindo pela janela do lado direito do quarto. Certa noite, quando minha mãe estava comigo, algo aconteceu. Ela estava ao telefone, conversando com uma prima ou uma tia, com a Bíblia ao seu lado. Foi quando vi um demônio atravessar a janela, pairar sobre minha mãe e vir em direção à minha cama. Minha mãe não acreditava nessas coisas, então não percebeu nada. Mas eu vi com clareza. O espírito se arrastou até o pé da minha cama. Naquele momento, ouvi uma voz maligna sussurrando: dessa vez, eu vou te matar de verdade. Agora você volta para o inferno comigo. Meu coração disparou. Lembrei-me de que, dias antes, eu já havia passado por uma emergência médica grave. Meu coração tinha acelerado tanto que eu entrei em código azul.
ou seja, uma situação de risco iminente de morte. Os médicos entraram correndo no meu quarto, esperando que a qualquer momento meu coração explodisse devido à pressão extrema. Mas, surpreendentemente, eu estava plenamente consciente. Eles não entendiam como eu ainda estava ali, viva, olhando para eles. Mas eu sabia, o inferno queria me levar de volta, Eu estava passando por uma intensa batalha espiritual. Os médicos chegaram a tempo e eu pedi que retirassem minha mãe do quarto, porque a situação estava ficando insuportável. Quando estou em meio a algo tão intenso, não gosto que as pessoas fiquem falando comigo, pois sei que não posso controlar nada. Então removeram todos do quarto e conseguiram me medicar para estabilizar a situação. Mas assim que me acalmei, o inimigo voltou. Senti sua presença e ouvi claramente: "Dessa vez, eu vou te pegar de verdade." Senti algo subindo lentamente pela minha perna. Olhei para minha mãe e pensei: se eu conseguir pegar a Bíblia, isso vai embora. Eu sabia que precisava da palavra de Deus. Então clamei: "Mãe, me dá a Bíblia." Mas minha mãe não acreditava no que estava acontecendo. Ela achava que eu estava delirando por causa dos medicamentos. Eu continuei insistindo: "Mãe, eu não estou alucinando. Eu preciso da Bíblia." Ela então comentou com alguém: "Ela deve estar sob um remédio muito forte." Eu a olhava nos olhos, desesperada. "Mãe, por favor, me dá a Bíblia. Alguma coisa está subindo pela minha perna." Mas ela continuava sem acreditar em mim. A presença maligna continuava se movendo, subindo pelo meu corpo. Agora estava na minha coxa. Eu supliquei: "Mãe, eu não estou brincando. Eu não estou mentindo. Me dá a Bíblia." E bem no momento em que aquela presença estava prestes a alcançar meu estômago, minha mãe, finalmente, colocou a Bíblia nas minhas mãos. Na mesma hora, o espírito maligno fugiu do quarto. O ambiente ficou em paz por um tempo, até que algo mais aconteceu. De repente, senti como se estivesse sendo sufocada. Era como se algo invisível estivesse apertando minha garganta para me matar. Desde que voltei do inferno, sei que o inimigo está furioso e busca qualquer oportunidade para tirar minha vida. Mas há algo que me mantém firme. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Ele é meu protetor. Ele é meu provedor. E Deus me deu uma missão. Diga ao meu povo que o inferno é real. Isso é algo que carrego comigo. Oro para que este testemunho toque o coração de alguém e leve ao arrependimento. Oro para que as pessoas abandonem seus pecados e voltem para Deus. Sexo, drogas, bebidas, nada disso pode preencher o vazio da alma. Só o amor de Cristo pode. Se você acredita que se afastou de Deus, lembre-se de que Ele nunca se afastou de você. Jesus deu a vida por toda a humanidade. Ele morreu para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje, você tem a oportunidade de se arrepender. Hoje, você pode dizer: "Senhor, eu sou imperfeito, mas quero me acertar contigo. Eu preciso da tua presença em mim. Guia-me pelo caminho certo." Se Deus não tivesse me dado uma segunda chance, eu ainda estaria no inferno. Isso é algo que me assombra. Se eu tivesse morrido e permanecido morta, minha imagem estaria estampada em camisetas, com asas de anjo ao meu redor, como se eu estivesse no céu. Mas a verdade, eu estaria no inferno. Isso me mantém no caminho certo. Eu tive uma segunda chance, e não sou tola o suficiente para voltar ao pecado que quase me destruiu. Aprender a viver para Cristo foi um processo. Hoje sou uma amputada quádrupla, mas sigo firme. Ainda oro e creio que Deus pode restaurar minha voz. Minha corda vocal direita foi afetada. Além disso, fui diagnosticada com síndrome de ativação mastocitária e lúpus. Mas nada disso muda meu amor por Deus. Vejo essas condições como um espinho na carne, um lembrete de que este corpo não é nada comparado à glória e ao amor de Deus. Aprendi a não me apegar ao corpo físico que tenho hoje. Ele pode parecer diferente, minha voz pode soar diferente, mas sei que estou aqui apenas de passagem. Meu maior desejo é me encontrar com o Pai no céu. E também oro para que você, que crê em Cristo, abandone o pecado que pode mudar sua eternidade. Lembre-se, quando eu estava prestes a morrer, eu não me arrependi. Quando caí no chão em posição fetal, minhas únicas palavras foram: "Eu sinto que estou morrendo." Algumas pessoas perguntam: foi só por 15 segundos? 15 minutos? Não. Foram 15 longos dias, mas pareciam 15 anos.
O tempo no inferno passa muito devagar. Durante esse tempo eu fui atormentada por demônios. Diferentes tipos de demônios realizavam atos específicos de tormento. Eu compartilho isso porque sei que muitas pessoas precisam entender a seriedade do que estou dizendo. Como já mencionei, passei por abusos e agressões sexuais ao longo da minha vida, e isso abriu uma porta para a imoralidade sexual e para o espírito de perversão. Graças a Deus, ninguém pôde me tocar no inferno. No entanto, eu sabia que eles estavam vindo atrás de mim. Eles se aproximavam, estendendo as mãos para me agarrar, tentando me prender ainda mais naquele lugar de tormento. Mas, mesmo em meio a isso, fiz o possível para não interagir. No momento em que tudo parecia prestes a piorar, algo aconteceu. Tudo mudou em questão de segundos. Eles tinham uma aparência simbólica, pois Deus queria me mostrar algo específico. Eu não reconhecia nenhum deles, mas sabia que eram demônios da luxúria, enviados com o propósito de aprisionar almas. Eles não tinham cabeças. O que eu via eram apenas seus corpos, que exibiam traços masculinos e femininos de forma exagerada. Os corpos dos homens eram extremamente musculosos, e suas partes íntimas eram desproporcionalmente grandes. O mesmo acontecia com as figuras femininas, cujos seios eram absurdamente exagerados. Era como se fossem representações grotescas do que a luxúria faz com as pessoas. Todos eram completamente negros. Eu perguntei a Deus o que aquilo significava. Ele me respondeu: "Isso é o reflexo de um laço de alma." Então ele me fez uma pergunta: "Quando você dorme com uma pessoa, você sabe com quantas outras ela já dormiu?" E naquele momento compreendi. Se eu me envolvi com alguém que já esteve com 99 pessoas, espiritualmente, eu também estava ligada a todas essas 99 pessoas. Os laços de alma são reais, e aqueles demônios que vi no inferno representavam as conexões que muitas pessoas carregam sem sequer saber. Um laço de alma é uma ligação espiritual entre você e outra pessoa. Não é necessário contato físico para que um laço de alma se forme. Isso pode acontecer simplesmente assistindo a conteúdos imorais, consumindo pornografia ou até mesmo absorvendo a influência de pessoas através da internet. Se você acompanha alguém, assiste aos seus filmes ou escuta suas músicas, você pode criar um laço espiritual com essa pessoa, e os espíritos que a influenciam podem ser transferidos para você. É por isso que digo às pessoas para evitarem o entretenimento secular. Muitos artistas fizeram pactos com espíritos malignos em troca de fama e poder. Não é apenas sobre música ou filmes. Há um sistema espiritual por trás de tudo isso. Deus me colocou essa missão: expor Hollywood e todas as atividades satânicas envolvidas com essas celebridades. Oramos pela salvação deles, mas, enquanto isso, precisamos proteger nossos olhos e ouvidos. Os espíritos malignos entram através do que consumimos. O inferno não é um único lugar de tormento. Existem seções diferentes, cada uma relacionada a um tipo de pecado. O local onde eu estava era a câmara da imoralidade sexual. Lá, os pecadores eram atormentados de formas que refletiam suas ações em vida. Já ouvi testemunhos de outras pessoas que foram levadas ao inferno e viram punições específicas para cada pecado. Uma pessoa relatou ter visto indivíduos que praticaram masturbação sendo dilacerados por demônios com aparência de hienas, que arrancavam suas partes íntimas porque eles haviam corrompido seus próprios corpos. Outra testemunha viu aqueles que usaram suas línguas para falar mal dos outros, fofocar e blasfemar contra Deus. Esses pecadores tiveram suas línguas arrancadas por demônios, pois esse foi o membro que usaram para pecar. Cada ato cometido tem uma consequência no mundo espiritual. Se há algo que quero que você entenda, é isto: o inferno é real, e sem arrependimento, ninguém escapará das consequências dos seus pecados. Ouvi um testemunho de uma pessoa que viu mulheres grávidas no inferno. Dentro dos ventres delas, havia pequenos anjos, mas esses anjos foram removidos de seus corpos. O castigo para aquelas mulheres que tiraram essas vidas foi terrível. Elas foram colocadas dentro de sacos cheios de agulhas, onde sentiam a mesma dor que seus filhos experimentaram nos últimos momentos antes de morrerem. Elas eram perfuradas por todo o corpo, sofrendo sem cessar. Eu menciono essas coisas porque é importante que as pessoas saibam que, no inferno, cada pecado tem um castigo específico. Aqueles que rejeitam a Deus e morrem sem arrependimento enfrentarão punições diretamente relacionadas às suas transgressões na terra.
Foi pela graça de Deus que não conseguiram me atacar sexualmente no inferno. Eles tentaram, chegaram muito perto, mas Deus não permitiu que avançassem além disso. Quando eu estava naquele túnel escuro, os demônios estavam à minha direita, estendendo as mãos para me agarrar. Se Deus tivesse me abandonado naquele lugar, teria sido muito pior. Eles teriam avançado sobre mim e me despedaçado. Mas mesmo sem poder fazer isso completamente, ainda me violaram espiritualmente, me tocando e tentando me dominar. Já ouvi o testemunho de uma irmã que também foi ao inferno. Ela estava em coma, e os demônios abusaram dela lá embaixo. Ela relatou o quão horrível foi essa experiência. Ao ouvir seu testemunho, lembrei do que passei e agradeci a Deus por não ter sofrido o mesmo tipo de tormento. Sei que outros passaram por coisas ainda mais terríveis no inferno. Preciso esclarecer que, durante esses 15 dias no inferno, os únicos humanos que vi foram 2 membros de gangue. Eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, mas Deus me mostrou algo através deles. Eles estavam atirando um no outro repetidamente. Cada vez que caíam mortos, se levantavam e começavam de novo. Deus me disse: observe, eles nunca param. Continuarão fazendo isso para sempre. Eles estavam presos no ciclo do pecado que viveram na terra. Tudo o que fizeram enquanto estavam vivos se repetia no inferno, sem fim, sem... Mas esta não foi a única vez que vi pessoas no inferno. Na minha infância, tive experiências espirituais nas quais Deus me permitiu ver alguns familiares lá embaixo. Não me sinto confortável em dizer quem eram, mas vi parentes no inferno. Também vi celebridades. Quando Kobe Bryant faleceu, tive um sonho onde Deus me mostrou o que aconteceu com ele. Eu o vi sozinho, em uma quadra de basquete completamente escura. Ele quicava a bola sem parar, sem conseguir arremessar. Ele estava preso naquele lugar. Deus me disse: esses são os ídolos que precisam cair. Também vi Michael Jackson. Essa experiência não aconteceu durante os 15 dias no inferno, mas em outro momento, quando Deus me revelou sua condição. Demônios o chicoteavam e arrancavam suas roupas. Ele tentava parar de se apresentar, mas sempre que parava, eles o açoitam novamente. Se você parar, vamos te chicotear mais, diziam. A cena era terrível. Enquanto observava, só conseguia pensar: quem vai acreditar nisso? Parece tão surreal, mas a verdade é que o inferno é tão real quanto o céu. Muitas pessoas adoram ídolos e celebridades sem perceber as consequências espirituais disso. O próprio Kobe não acreditava em Jesus. Ele era católico, mas nunca teve uma fé verdadeira no Senhor. O problema é que, hoje, as celebridades se tornaram os novos deuses da sociedade. As pessoas os seguem cegamente, ouvem seus conselhos, copiam suas ações, sem perceber que muitos deles venderam suas almas por fama e dinheiro. Mas Deus está nos chamando para tirar nossos olhos dos ídolos e voltar nosso coração para Jesus. No final das contas, nenhuma fama, sucesso ou riqueza pode nos salvar. Somente Jesus pode. Já ouvi um testemunho muito parecido com o meu. Uma pessoa disse que viu Selena, a famosa cantora mexicana, no inferno. Isso partiu meu coração, porque eu cresci ouvindo suas músicas. Minha família, meu país, todos a amavam. Foi devastador ouvir esse testemunho e saber o que aquela mulher estava passando lá. Segundo essa pessoa, Selena implorava para que ninguém mais tocasse suas músicas. Ela dizia: por favor, digam a eles para não tocarem minhas músicas. E não foi só ela. Michael Jackson também disse o mesmo. Quando eu tinha 17 anos, ouvi um relato sobre ele, e o que ele dizia era chocante. Toda vez que tocam minhas músicas, minha tortura aumenta. Por favor, peçam para que parem de ouvir minhas canções. A cada vez que alguém toca uma música de Michael Jackson, ele sofre ainda mais tormento. O mesmo acontece com Kobe Bryant. Cada vez que mencionam seu nome, sua aflição continua. Depois de ouvir esses testemunhos, eu abandonei até músicas cristãs de certos artistas. Kirk Franklin foi um exemplo disso. Durante toda a minha internação no hospital, a única música que eu escutava era Love Theory, de Kirk Franklin. Mas depois que saí da reabilitação e tentei ouvi-la novamente, algo aconteceu. Meus ouvidos começaram a zumbir fortemente, e então Deus me disse: não escute isso de novo. Naquele momento, desliguei a música imediatamente. Mais tarde, descobri o motivo.
Vemos agora todas as polêmicas em torno de Kirk Franklin e seu envolvimento com a indústria secular, e compreendi o que Deus estava tentando me alertar. Nossos ouvidos e olhos são portas espirituais, e precisamos ter cuidado com o que permitimos entrar. Cuidado com o que você consome. Plataformas como Netflix e a indústria do entretenimento secular estão cheias de pactos espirituais. É por isso que sempre falo sobre a importância de proteger nossos sentidos. Cada conteúdo que assistimos ou ouvimos pode abrir portais no mundo espiritual. Quando nos envolvemos com músicas, filmes e programas que contêm pactos com espíritos malignos, nos conectamos espiritualmente a esses acordos demoníacos. Isso pode dar direito legal aos demônios para controlar nossos pensamentos e emoções, manipular nossos desejos e atrações, e enfraquecer nossa saúde física e espiritual. E esse é o motivo pelo qual estamos compartilhando esses testemunhos. Queremos alertar você sobre o funcionamento do mundo espiritual. Muitas pessoas não acreditam nessas coisas porque as igrejas não falam sobre isso. Mas a verdade é que o mundo espiritual é real e está ativo o tempo todo. Eu aprendi sobre isso diretamente através de experiências com ex-bruxos e ex-satanistas, que saíram dessas práticas e expuseram tudo o que acontece nos bastidores. Minha própria mãe foi uma bruxa. Ela tinha poderes de mover objetos com a mente, telecinese, curar pessoas e realizar outras coisas sobrenaturais. Foi através dela e de outros membros da minha família que pratiquei batalha espiritual desde cedo. Muitas das coisas que parecem inacreditáveis são completamente reais. Por isso, peço que se aprofundem nesse conhecimento. Busquem Jesus acima de tudo e peçam discernimento antes de assistir ou ouvir qualquer coisa. Mesmo que algo pareça cristão, como no caso da música de Kirk Franklin, pergunte a Deus se aquilo é realmente dele. Oração e jejum, armas para vencer a batalha espiritual. Muito obrigada por estar aqui e ouvir esse testemunho. Oro para que todos que assistirem despertem para a realidade do inferno. Mas, enquanto estivermos vivos, há esperança em Jesus Cristo. Se alguém está ouvindo isso e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não espere mais. Além disso, convido todos a participarem de uma corrente de jejum de 1 ano, que estou organizando. Falo sobre isso em todos os vídeos e continuarei falando, porque o jejum e a oração trazem libertação, restauração, milagres e cura para nossas vidas. Se você tem pedidos de oração, escreva nos comentários deste vídeo e de qualquer outro vídeo. Eu e centenas de pessoas estaremos orando e jejuando por você. Você pode participar da corrente de jejum da maneira que conseguir, jejuando 1 ou 2 dias por semana, jejuando 1 ou 2 dias por mês, começando com meio dia de jejum e aos poucos aumentando. Deus já respondeu muitos pedidos, e eu sei que Ele continuará operando mais milagres, porque oração e jejum são fundamentais para vencer a guerra espiritual. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de declarar a Tua palavra, assim como me ordenaste, dizer ao Teu povo que o inferno é real. Senhor, eu oro para que Tu transformes as mentes e os corações das pessoas que assistirão a este testemunho. Até mesmo aqueles que ainda não acreditam, eu oro para que seus corações sejam tocados até o final deste vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu sangue sobre cada pessoa que precisa se voltar para Ti, que precisa se arrepender e abandonar seus pecados. A Tua palavra diz que o Senhor não permite que nossos pecados nos dominem, então eu oro para que o espírito de humildade caia sobre essas vidas, para que elas reconheçam e digam: Pai, eu preciso da Tua ajuda, eu quero ser liberto, porque a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que ouvir este testemunho, por aqueles que o verão pela primeira vez e por aqueles que serão impactados por ele. Senhor, eu oro para que Teus anjos ministradores e guerreiros estejam lado a lado com cada pessoa, protegendo e libertando-as à medida que escutam esta mensagem. Oro também por este canal, para que o Senhor amplie seu território e para que mais pessoas ouçam a Tua voz sempre que Ele falar. Que em cada vídeo o Senhor seja glorificado. Oro pelos descrentes e pelos crentes, por homens e mulheres, por crianças, avós, tios e tias. Não importa quem sejam, nem a raça ou cultura. Nós Te servimos, Senhor, com todo o nosso coração. E oro, em nome de Jesus,
para que, ao encerrarmos este dia, o Senhor nos lembre do teu Filho, Jesus Cristo. Ele foi o único que fez o que nenhum outro homem poderia fazer. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Que possamos sempre lembrar que o Deus que habita em nós, Jesus, o Espírito Santo, é maior do que tudo o que há neste mundo. Eu oro para que você compreenda que Deus te ama e que você nunca está longe demais para que Ele te traga de volta. Que Ele te chame novamente para perto dele agora. Eu oro para que sua salvação esteja garantida no reino de Deus. Oro para que o seu nome permaneça no livro da vida do Cordeiro. E eu clamo pelo sangue de Jesus para que toda fortaleza seja quebrada, que toda amarra do inimigo seja desfeita, que hoje você seja liberto, pois o Deus de ontem, de hoje e para sempre continua o mesmo. Mantenha Jesus perto do seu coração. Em nome de Jesus oramos e dizemos: Amém. Agora que você ouviu esse testemunho, eu te pergunto, o que mais precisa acontecer para você entender que o inferno é real? Quanto tempo mais você vai ignorar os alertas de Deus? O que ainda está te prendendo longe dele? Este testemunho não é apenas uma história impactante, é um chamado para despertar. Você ainda tem tempo para se arrepender. Mas e se fosse hoje o seu último dia? Se você morresse agora, para onde sua alma iria? Não deixe para amanhã o que Deus está te chamando para fazer agora. Chega de desculpas. Hoje é o dia de entregar sua vida a Cristo de verdade. Decida abandonar o pecado, romper com tudo o que te afasta de Deus e viver no propósito que Ele tem para você. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui abaixo. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração. E se precisar de oração, escreva seu pedido. Eu e muitas outras pessoas estaremos intercedendo por você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque temos muito mais testemunhos e ensinamentos para te fortalecer espiritualmente. Aqui você vai aprender o que muitas igrejas não falam e entender o que realmente acontece no mundo espiritual. Deus está te chamando hoje. Você vai responder? E aos 22 anos, senti claramente Deus me dizendo: quero que você se mude para o Afeganistão. De certa forma, eu me sentia completamente despreparado. Todos os dias, as manchetes dos jornais falavam sobre ataques e explosões na cidade. O medo me consumia. Milhares de razões passaram pela minha cabeça, tentando me convencer a desistir. Mas havia algo que não me deixava recuar. A lembrança de que, aos 16 anos, eu joguei pedras com Deus. Aos 16 anos, descobri que Deus gosta de mim. Aos 16 anos, entendi que Ele está comigo. E se Deus gosta de mim, se Ele está comigo, então eu posso segui-lo, posso correr riscos, posso enfrentar o desconhecido. E enquanto eu estava no Afeganistão, meu coração começou a se expandir para além das fronteiras. Passei a me preocupar com os países vizinhos, e um deles, em especial, começou a ocupar um espaço muito grande no meu coração, o Irã. O medo tentou me paralisar. O que eu faria lá? Como seria essa experiência? Mas algo dentro de mim me dizia: está certo ir, você deve ir. As autoridades vieram falar conosco. Há um problema com os seus passaportes. Eles nos olharam e disseram: na verdade, precisamos conversar com vocês. Eles nos separaram, levaram meu amigo para uma sala e me colocaram em outra. Foi então que começaram a me espancar. Durante cerca de 6 horas, fui atingido no rosto, cuspiram em mim, me chutaram. Nunca explicaram o motivo, apenas gritavam e berravam o tempo todo. Fomos obrigados a vestir roupas de presidiário, e foi nesse momento que percebemos que, de fato, seríamos presos. Assim que fui jogado na cela, clamei a Deus: Senhor, por que estou aqui? Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.